Boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto, um grande prazer regressar a Guimarães. Aqui nasceu Portugal e, portanto, como português, gosto muito de estar aqui. Agradeço, evidentemente, o convite amável que me foi dirigido para participar neste primeiro Congresso Internacional sobre a Morte, Leituras da Condição Humana, e por isso também agradeço à entidade organizadora, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. Saúde este magnífico spot que foi agora exibido. Também gostaria de cumprimentar a Associação Portuguesa de Cultura e Desenvolvimento, que é parceira nesta iniciativa, e, sobretudo, o município de Guimarães, que é o parceiro premium, e naturalmente, uma saudação muito especial à doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, por moderar esta sessão e por ter feito a gentil apresentação do meu currículo. Agradeço a presença de todos, também cumprimento as autoridades, em particular também cumprimento o Dom José, que aqui está connosco, o Dom José Cordeiro, todos os colegas também conferencistas que me antecederam, aqueles que estão a participar, funcionários. Permito-me uma palavra também especial à doutora Benedita Santiago Neves, também por cujo intermédio foi facilitada aqui a minha presença. Também lhe agradeço sempre o seu cuidado, o seu afeto para me meter nestas coisas, não para me levar à morte, mas para falar sobre a morte. E, portanto, como imaginam, é com essa satisfação de aqui estar e, sobretudo, dar também os parabéns à organização pelas pessoas, pelas condições magníficas. Enfim, Guimarães tem este magnífico auditório que eu desconhecia, mas também por ter realmente mostrado o que é a valia de um congresso interdisciplinar. Não posso estar aqui estes dias todos, mas bem gostaria. E, de facto, a morte convoca uma série de ciências e uma série de realidades, e ao preparar-me também para falar especificamente no que respeita à relação da morte com o direito, espero mais seja mais sobre o direito da morte e não sobre a morte do direito, mas, de facto, lembrei-me desse caráter interdisciplinar e até me lembrei de, a certa altura, revisitar um livro que eu já conhecia, de um grande sociólogo e antropólogo, Edgar Morin, O Homem e a Morte, até trouxe aqui o livro, e, de facto, ele, sobretudo, faz um livro nesta perspectiva mais antropológica e, de facto, não deixa de ser impressionante verificar aquilo que ele diz logo no princípio deste livro, que as ciências do homem negligenciaram sempre a morte, concentraram-se em conhecer o homem pelo utensílio, o Homo faber, pelo cérebro, o Homo sapiens, e pela linguagem, o Homo loquaz. Contudo, a espécie humana é a única para a qual a morte está presente durante a vida, a única que faz acompanhar a morte de ritos fúnebres, a única que crê na sobrevivência ou no renascimento dos mortos. E, de facto, é isto mesmo que temos vindo aqui a fazer através dos diferentes colegas que têm visto a morte sob diferentes perspectivas e, naturalmente, que no meu caso, darei a minha perspectiva sobre a relação da morte com o direito. Agora, a questão que se coloca é saber qual é a melhor abordagem para o fazer. Nós temos um brocardo latino, que de vez em quando nos lembramos, que diz o seguinte: mors omnia solvit, ou seja, a morte tudo resolve, ou tudo soluciona. Ou seja, para o direito, a morte é o fim da pessoa. Nós, em direito, a pessoa tem a chamada personalidade jurídica, que começa com o nascimento completo e com vida e termina com a morte, segundo o artigo 68 do Código Civil. Mas, evidentemente, que não é só essa a perspectiva que aqui interessa, porque a morte envolve vários ramos do direito, envolve várias questões que vão muito para além do mero reconhecimento da personalidade jurídica e daquilo que sucede a uma pessoa humana depois de morrer. Portanto, tentarei, nesta minha perspectiva, falar de várias coisas, talvez podendo reunir essas reflexões em três grupos ou em três núcleos. Talvez o primeiro núcleo, a pessoa humana, quando morre, portanto, os direitos da pessoa em relação à sua morte. Que direitos ou que deveres tem da pessoa e a sua própria morte. Digamos como um fim de vida terreno, nesta perspectiva. Penso que é a perspectiva central. Depois também uma segunda perspectiva
Esta aqui é menos deprimente porque tem a ver com os outros que ficam depois da pessoa morrer. Ora, desde logo a transmissão dos bens da pessoa que morre para os vivos que cá ficam. Ou seja, a relação da morte de uma pessoa com as outras pessoas que ficam vivas e que direitos e deveres é que os outros que ficam vivos têm em relação à pessoa que morreu. Esse é um segundo aspecto, uma segunda perspectiva. E depois, já agora, uma terceira perspectiva, que me parece também muito importante, é a da relação da morte com os poderes públicos. O que é que o Estado, ou os poderes públicos, de modo geral, devem fazer em relação à morte, ou não devem fazer. E, portanto, aqui já não é uma relação da pessoa que morre ou da sua morte com as outras pessoas, os seus familiares, os seus amigos, os seus herdeiros, mas com os poderes públicos e com as responsabilidades que nós atribuímos aos poderes públicos. Portanto, vejo o assunto da morte e o direito desta forma, admito que haja outras maneiras de ver este assunto, e como nós estamos aqui a falar da morte e da condição humana, não vou falar da morte dos animais, vou falar da morte das pessoas, porque é essa aqui que nos interessa em particular, embora hoje os direitos dos animais sejam quase tão importantes como os direitos das pessoas. É a evolução dos tempos. Mas antes de referir os direitos que eu vejo nestes três núcleos, talvez fosse importante também situar minimamente o direito, o que é isso do direito, de que direito é que nós estamos a falar. Uma vez que aqui a morte, como implica um diálogo interdisciplinar, evidentemente nós não estamos aqui a falar de um direito que pertence a outras ordens normativas, nem do direito canónico, nem de outras normatividades que não são consideradas as normatividades do direito, ou seja, a normatividade religiosa, a ordem religiosa, porque também tem regras, mas são regras que não são jurídicas, ou que em parte podem ser, ou regras morais, também não é disso que eu vou falar, nem de regras de civilidade, de cortesia, que também integram um complexo normativo que nos rodeia. Portanto, a vida em sociedade desenvolve-se com conexões múltiplas a muitas regras. Nós somos uma ilha, neste caso rodeada não por mar, mas por regras por todos os lados. E essas regras não são só jurídicas, são regras também morais, regras religiosas, regras sociais, regras técnicas. E, portanto, a morte poderá ter que ver também com essas outras dimensões, mas a minha em particular vai cingir-se à dimensão jurídica. E claro que aqui o direito o que é um conjunto de regras e dos princípios que visa alcançar a justiça e em relação ao qual há um aparelho estadual coercivo que impõe o seu cumprimento pela força, se necessário. E claro que aqui o direito é não só o direito como conjunto de normas, mas também os direitos subjetivos que cada um tem e que são atribuídos por essas regras objetivas ou por instrumentos que derivem dessas mesmas regras objetivas. Por outro lado, já agora, antes de falar destes três núcleos, ainda como ponto prévio, eu gostaria de referir o facto de não ser indiferente ao tratamento desta questão a concepção que nós possamos ter acerca do direito. O direito, a ordem jurídica, o direito português, se quiserem, pode ser visto de múltiplas maneiras. Não é só aquilo que está legislado, não é só aquilo que está escrito, ou não é só aquilo que está na Constituição. Portanto, desse ponto de vista, temos que olhar o direito também de uma perspectiva própria, que é a nossa visão das coisas, a nossa visão de justiça, que deve estar por trás do direito. Penso que hoje é comum, se entrar nos debates mais teóricos sobre o justnaturalismo, é comum podermos encontrar no direito uma concepção personalista. O direito não é o direito positivista do século XIX, não é o direito autoritário ou ditatorial das ditaduras, sejam elas de extrema esquerda ou de extrema direita, mas é hoje, sobretudo, um direito personalista, que assenta num princípio fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Ora, aqui este é um ponto essencial, porque a dignidade da pessoa humana, acho que está inscrita na Constituição e faz parte dos principais textos de direitos humanos. No ano passado comemorámos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse princípio é realmente um princípio basilar e é também um princípio que tem uma comunicação com a eternidade, pelo menos numa das suas fundamentações. Quando falamos na dignidade da pessoa humana, consideramos que o direito deve ser feito e vivido em função da pessoa, que a pessoa é a razão de ser do direito, não de uma pessoa abstrata ou não do indivíduo liberal, mas da pessoa humana concreta, histórica, que tem necessidades diferentes conforme o tempo histórico em que vive e conforme o território e a cultura em que vive. Portanto, essa é a ideia também da historicidade da dignidade da pessoa humana. Mas a dignidade da pessoa humana
tem uma origem, por exemplo, não só apenas, mas é muito tributária do cristianismo. E sem menoscabo, evidentemente, para outras religiões, uma vez que estamos também aqui num saudável e pacífico diálogo interreligioso, é evidente que o cristianismo tem aqui um traço muito singular, que é precisamente o facto de considerar que a pessoa humana foi feita à imagem e semelhança de Deus, e, além disso, evidentemente, que o cristianismo é a única religião, que pelo menos eu conheço, em que Deus se fez homem. Em nenhuma outra religião isso sucedeu. E, portanto, isso também dá uma força especial a este princípio da pessoa humana, que, evidentemente, não existe só para os crentes e só para os crentes do cristianismo ou do catolicismo ou de outras religiões cristãs. Também há outras fundamentações possíveis e morais da dignidade da pessoa humana. Desde logo a fundamentação kantiana, que realmente eleva a pessoa humana a uma dignidade especial como um fim em si mesmo e que não pode ser sujeita a qualquer tipo de subalternização em função de outros valores, sendo a pessoa humana o fundamento e a razão de ser da própria ordem jurídica e da ação dos poderes públicos. Mas, portanto, também como ponto prévio fica aqui referida a importância da dignidade da pessoa humana para a justificação valorativa de uma ordem jurídica, de que eu vou falar, que é uma ordem jurídica positiva, que é uma ordem jurídica feita por homens e por mulheres, por aqueles que têm os poderes para legislar, para administrar, para julgar, mas que não podem, evidentemente, nunca desconsiderar a dignidade da pessoa humana nesta sua fundamentação filosófica e de raiz justnaturalista. Agora, em relação ao primeiro grupo de reflexões que eu gostaria aqui de vos deixar. Procurar os direitos e os deveres que a pessoa tem em relação à sua própria morte. E claro que aqui um ponto também prévio, julgo que já foi até esclarecido no dia anterior, é saber o que é a morte. Porque antigamente era fácil. A morte era quando a pessoa morria, quando o corpo deixava de funcionar. Quando a guilhotina cortava a cabeça de uma pessoa, a pessoa morria naturalmente. Ainda que em alguns breves segundos a cabeça se pudesse mexer ou os olhos se pudessem abrir. Mas essa morte, nesses termos, era fácil de detectar. Mas hoje isto não é assim. Com os avanços da medicina, a pessoa pode não estar consciente, pode estar em coma, pode ter os seus órgãos a funcionar normalmente, mas pode já estar morta. E então aqui temos um problema da definição de morte, que acho que o Código Civil não tem. O Código Civil diz que a personagem jurídica cessa com a morte, mas não diz qual é a morte de que se trata. E aqui, de facto, com os avanços das ciências médicas, o problema tem sido a definição dessa morte. Isso hoje está razoavelmente, não tenho a certeza, mas razoavelmente resolvido com o conceito da morte do tronco cerebral. Embora a ciência está sempre a mudar, pode haver sempre surpresas do género naqueles casos em que há anencefalia e em que nascem pessoas sem cérebro, de uma pessoa sem cérebro poder continuar a viver durante alguns meses ou até alguns anos. Isso aconteceu. No Brasil houve um célebre caso há uns anos, saber se era possível praticar um aborto de um embrião que não tinha cérebro, e para suscitar, digamos, a legitimidade dessa intervenção, porque no fundo não se trataria de vida humana, porque não haveria cérebro, e a verdade é que isso tem acontecido em vários países, e se em alguns casos, digamos, a capacidade de sobrevivência após o parto é mínima, noutros casos ela pode acontecer durante vários meses e até vários anos. E temos uma pessoa com forma de corpo, mas essa pessoa não tem cérebro, ou tem uma parte muito reduzida do cérebro. Portanto, a fronteira entre a vida e a morte às vezes não é assim tão óbvia como muitas vezes as pessoas pensam. Portanto, então neste caso o que é que se pode perguntar? Claro que aqui a pergunta é se há um direito à vida, também devia haver um direito a não morrer. Isso todos nós gostaríamos de ter. Digamos, direito à vida como o correspectivo direito a não morrer, um direito a nunca morrer. Sabemos que isso para já não é possível. Podemos ir atrasando o mais possível que a morte nos encontre, mas realmente ainda não descobrimos esse elixir da eternidade, a não ser um pacto com o diabo que nos pudesse transformar em vampiros e viver durante muitas centenas de anos, como tem acontecido com o Drácula. Mas connosco isso realmente não é possível. E então isso, evidentemente, que nos faz pensar que nós temos um direito a não morrer, porque temos um direito a viver. Esse direito a viver está explícito na Constituição, no artigo 24,
que se refere especificamente à a vida humana é inviolável, não distinguindo que vida humana é essa, se é intrauterina, se é extrauterina. Isto tem a ver com a questão, como sabemos, que é mais complexa da questão do aborto e da sua despenalização. Mas, portanto, podemos, como o primeiro direito, óbvio, que a morte deve ser vista na perspectiva do direito à vida e, portanto, até onde for lá possível, realmente um direito de não morrer. Será que temos esse direito de não morrer? Outra perspectiva, agora entrando num campo mais deprimente, se é bom falar no direito de não morrer, já não será tão bom em falar do direito a organizar a sua própria morte, mas é agora isto que está na moda. Agora fala-se no direito a organizar a sua própria morte. E porquê? Porque, para além dos aspectos, digamos, comezinhos da roupa que se leva para o funeral, que se deixa a indicação aos familiares, não me estou a referir a isso, ou se há maquilhagem ou não há maquilhagem, esse é um aspecto secundário. Aqui é o problema de hoje há uma legislação que se chama a Lei do Testamento Vital, ou oficialmente a Lei das Diretivas Antecipadas de Vontade, que permite à pessoa em vida, claro, dizer como é que quer encarar os últimos momentos de vida que antecedem a morte. Portanto, há um registro nacional de testamento vital, há um formulário em que a pessoa preenche, que é renovado periodicamente, pode nomear um procurador, imagina um procurador para a morte, que é uma coisa bastante tétrica, e em que a pessoa diz como é que quer encarar os seus últimos meses de vida. Se quer ter ventilador, se não quer ventilador, se quer com xarope ou comprimidos, se não quer nada disso. Enfim, eu tenho as minhas reservas, como imaginam, para esta ironia em relação a essa legislação. Enfim, com respeito por quem a fez, mas penso-me que é uma legislação disparatada. Até porque é uma legislação, sobretudo, inútil. Porque se a pessoa tem 50 anos, como é o meu caso, ou 60, não se importa de encarar a sua morte, e pode escrever as coisas mais magníficas nesse tal testamento, mas a verdade é que o problema não é esse. O problema é que quando chega mesmo a morte, quando a morte bate à porta, e muitas vezes a pessoa não pode dizer nada porque está em coma, não sabemos qual é que seria a vontade dela naquele momento. Mas aquele momento é que interessa. Não é o momento, não é o momento dos 50 anos em que a pessoa estava viva e viçosa. Isso não interessa nada. Porque o que interessa é a vontade conjectural que a pessoa terá no momento da morte ou quando vê a morte a chegar à porta a 2 metros de distância. E será que essa vontade que ela terá nessa altura é idêntica àquela que ela teve aos 50 anos, aos 40 anos? Ou aos 60, ou seja, 20 ou 30, 40 anos atrás? Tenho as maiores dúvidas. Porque na maior parte dos casos, isso interessa para as pessoas que estão em coma. E, portanto, se as pessoas que estão em coma, não resolve nada. Porque se as pessoas estão em coma, nunca se saberá qual é a opinião delas, porque elas estão em coma. E, portanto, se nós vamos agir com uma diretiva de vontade que foi definida há 30 anos e as pessoas estão em coma, podemos estar a cometer um grave erro, porque se a pessoa estivesse consciente naquele momento, ela teria certamente pretendido outra coisa, e não sabemos. E depois há outra coisa muito preocupante, é que uma diretiva de antecipada de vontade aprisiona o futuro, porque aquilo que se sabe 20 anos antes será certamente muito menos do que aquilo que se saberá 20 anos depois. A medicina está todos os dias a evoluir. De vez em quando aparecem casos de pessoas que estiveram em coma 20 anos e acordam. Coisas que a medicina achava que era impossível, mas de repente tornam-se possíveis. E, portanto, novos medicamentos, já agora pode haver um milagre, nunca se sabe. Isto aí já compreende uma distorção das leis da natureza. Mas, portanto, a ideia das diretivas antecipadas de vontade, do direito a organizar a morte, parece-me algo de muito discutível, sobretudo inútil, e pior do que isso, é retirar a um profissional de saúde que percebe do assunto melhor do que ninguém a avaliação das circunstâncias da morte, que é o médico e o enfermeiro. Não é a pessoa. E, portanto, e aliás a própria lei diz que em casos de dúvidas prevalece um juízo casuístico do próprio médico. Portanto, ao final a lei, ela própria se desdiz, porque diz que afinal, no limite, se isto não puder ser execuível, é o médico que decide nos momentos que antecedem a própria morte. Portanto, este direito de organizar a sua própria morte é, no mínimo, muito controverso e até equívoco. Terceira perspectiva, esta hoje mais complicada, que não é bem o direito a organizar a morte, mas é o direito a morrer. Haverá um direito a morrer, um direito à morte. Não deixa de ser estranho que a pessoa saltar de repente do direito à vida para o direito à morte, ou o direito a não morrer ou o direito a morrer. Mas há pessoas para tudo e há gostos para tudo. Mas temos que encarar este assunto, de facto. Não com leviandade, mas com preocupação. Tem-se discutido hoje muito na ordem do dia, da agenda política até, e não só, a questão da eutanásia, que não é bem a mesma coisa do direito a morrer,
a eutanásia é uma morte misericordiosa, digamos assim, que se distingue do mero encarniçamento terapêutico portanto, tem-se discutido esse assunto. Neste momento, a legislação não permite um direito à morte, nem mesmo a eutanásia neste sentido, porque, do ponto de vista penal, há 2 crimes que continuam válidos, a ajuda ao suicídio e o homicídio a pedido da vítima, e, portanto, isso mostra que a ordem jurídica não valora propriamente bem o facto de se ajudar alguém a conseguir a morte ou a matar alguém, mesmo que seja a pedido com consentimento da pessoa que vai morrer, e, sobretudo, aqui são bens jurídicos que são bens jurídicos indisponíveis e, portanto, que não são propriamente bens jurídicos renunciáveis. Eu sei que há pouco o colega orador falou em algo que eu, por acaso, também tinha aqui apontado em relação ao Japão, o harakiri, em que a morte se traduz, ou se traduzia, eu julgava que ainda houvesse, mas acho que já não há, digamos, um ato artístico, a morte como um ato de arte, como manifestação estética ou artística. Mas, isso, evidentemente, que o suicídio está ao alcance de quem quiser, mas não me parece que haja um direito ao suicídio ou haja um direito à morte por via destas razões e pelo facto, realmente, de ser indisponível, de serem bens jurídicos indisponíveis e são bens jurídicos irrenunciáveis. No entanto, julgo que esta questão é uma questão que suscita dúvidas e, sobretudo, é uma questão, sobretudo, ideológica, porque não só serão pouquíssimos os casos, como muitas vezes se confunde a eutanásia com o mero encarniçamento terapêutico, são 2 coisas distintas. Quando não adianta multiplicar os tratamentos médicos, isso não é eutanásia, isso é o que é normal, não multiplicar medicamentos ou tratamentos que são absolutamente inúteis para o curso da vida que está a findar. Depois, outro direito que também já agora pode aparecer conexo com este, talvez um pouco mais discutível, é o direito ao dever, o dever de não se deixar morrer. Reparem que direito à vida, ou direito a não morrer, o direito a organizar a morte, o direito a morrer, o direito a não se deixar morrer. Porquê? Porque nós, vivendo em sociedade, temos responsabilidades que são partilhadas. Um pai ou uma mãe que se deixam morrer, ou que querem morrer, provocam um dano social irreparável. Àqueles de quem são cuidadores, por exemplo. Não haverá uma responsabilidade dessas pessoas. Claro que elas já estarão no cemitério. É difícil ir ao cemitério e pedir responsabilidades, mas não há uma responsabilidade de quem está vivo e de quem é cuidador por aqueles que deixa neste mundo e cujo cuidado não acautelou, morrendo mais cedo porque quis ou por qualquer outra razão, que nós temos que respeitar ou não. Não haverá também um dever de não se deixar morrer se essa pessoa tem responsabilidades partilhadas, responsabilidades familiares, desde logo, ou sociais, ou até políticas. Muitas vezes os políticos são acusados de leviandade, mas há deveres de cargo, de não renunciarem aos seus cargos. Também há um dever de não renunciar à vida, um dever de se manter vivo até ao limite, até onde for possível, devido aos deveres e aos encargos em que cada um de nós está investido no meio social. E já agora, depois de morto, curiosamente, ainda há direitos. Isto faz-me lembrar sempre aqueles animais que, quando nós cortamos o rabo ainda continua a mexer. Ou seja, depois de morto ainda mexemos. A coisa ainda mexe, porque há alguns direitos que ainda se mantêm depois de mortos. Não obstante o tal artigo 68 dizer que, com a morte, finda a personalidade jurídica das pessoas singulares. E isso é verdade, isso está previsto no Código Civil. Há certos direitos de personalidade que se mantêm mesmo depois da morte. A memória e a honra da pessoa falecida, as cartas que ela deixou confidenciais à namorada ou ao namorado, ou outras coisas assim, tudo isso, a imagem da pessoa, há um conjunto de direitos que alguns são expressamente referidos no Código Civil, outros não, mas cuja proteção fica a cargo dos seus herdeiros, no sentido de prolongar a memória, a honra da pessoa que já não está neste mundo, já não tem tecnicamente direitos, porque a sua personalidade jurídica cessou, mas ainda assim nós consideramos, os juristas que têm esta imaginação inacreditável, que há de facto direitos de uma pessoa mesmo depois dela já ter morrido. E não são direitos do além, são direitos do aquém. Depois há um segundo grupo de questões que se relacionam agora
da relação da morte com as outras pessoas na comunidade, na família, na sociedade. Como é que isso pode ser visto? Claro que aqui a questão mais alegre da morte é a herança. Ou seja, quando alguém morre, não há só tristezas, também há alegria de poder herdar uns quantos bens, sobretudo nas pessoas que são mais abastadas. Portanto, quando se diz que a morte é um momento de tristeza, nem sempre é verdade. Eu diria que quase nunca é verdade. É também um momento de alegria, é um misto entre tristeza e alegria. Portanto, tristeza imediata, mas alegria imediata pelos bens que dali a uns tempos se vai receber. E, portanto, esse é um tema, como imaginam, que está tratado no Código Civil e, portanto, quando há a morte, há um problema de saber o que se faz aos direitos da pessoa que faleceu. Nós, em direito, usamos a expressão latina, o de cujus. Aí há direitos que não são transmitidos, os direitos pessoais, os direitos que dependem da pessoa não podem ser transmitidos, porque esses morrem com a pessoa, os seus skills, as suas competências, aquilo que lhe é inerente à sua condição, singular e repetível, mas os direitos patrimoniais, esses são transmissíveis. Vou dar um exemplo. O direito de autor. Alguém em vida fez um livro. O livro tem o seu nome. Ele morre, mas o nome do seu livro nunca lhe será retirado. Nunca ninguém poderá dizer que aquele livro não é de A, mas é de B. Mas os direitos de comercializar aquela obra transmitem-se para os seus herdeiros, naturalmente. Portanto, os herdeiros ficarão a ganhar muito dinheiro usando uma obra que foi escrita pelo falecido. Portanto, esse é um problema que está equacionado, não vou entrar aqui em pormenores, as regras parecem-me, apesar de tudo, razoáveis. Há uma margem, apesar de tudo, de liberdade da pessoa que vai morrer através do testamento, se quiser redirecionar as regras que estão estabelecidas, dos grupos daqueles que sucedem à pessoa, o cônjuge e filhos, o cônjuge e ascendentes se não tiver filhos, ou só os cônjuges, ou só os ascendentes ou descendentes, conforme os casos. Mas, digamos, há uma parte que é sempre herdada obrigatoriamente, a chamada sucessão legitimária, e depois haverá uma margem de manobra da pessoa que em vida pode fazer um testamento ou pode ir fazendo doações e pode alienar e transferir para outras pessoas, para a esfera de outras entidades, os bens que vai tendo em vida ou que o quer fazer no momento da sua morte. Portanto, este é um aspecto talvez mais óbvio da morte na relação com as outras pessoas. Mas eu ainda gostaria de acrescentar mais alguma coisa. A morte também se relaciona com os outros nesta perspectiva. É que nós, às vezes, somos obrigados a infligir a morte aos outros. Neste caso, não é a morte da pessoa, mas é a morte daquela pessoa em função da defesa dos outros que ficaram vivos. É a legítima defesa. Muitas vezes, quando alguém é agredido e não há outra alternativa senão defender-se matando a pessoa que a está a atacar, a morte dessa pessoa, neste caso, serve para salvar a vida daquele que fica vivo. E isso é aceitável dentro dos limites estabelecidos no Código Penal no que respeita à legítima defesa. Mais ainda, a morte, e este é um tema também jurídico muito complicado, não sendo essa a minha área do direito, que é um tema de direito privado, eu sou mais de direito público, mas a morte também é um dano indemnizável. Isto é, o facto de alguém morrer, isso significa que essa morte é um prejuízo, é um dano que deve ser indemnizado e que deve ser pago aos seus herdeiros. Só pelo facto dessa morte ter acontecido. Porque a morte significa ceifar uma vida. E isso tanto pode acontecer no homicídio, que não é só o facto de haver um crime, é também o dano que se causa com a morte da pessoa que é a vítima do homicídio, ou no caso, por exemplo, de acidentes. Os acidentes de trabalho, a morte em trabalho também é objeto de uma indemnização. Portanto, claro que aqui o grande problema complicadíssimo é, mas como é que é possível calcular o valor da morte, do dano de morte? Isso tem valor? A vida tem preço? Tem valor? Infelizmente tem. Porque se forem ver a tabela dos valores atribuídos aos acidentes de trabalho, lá conseguem ver um valor que é meramente indicativo de quanto vale uma vida, um braço, uma perna, um pé, um olho. Está lá uma tabela dos acidentes de trabalho que, infelizmente, tem uma indicação não vinculativa para o juiz do valor das nossas partes do corpo quando nós somos vítimas de acidentes de trabalho. Mas é um tema, digamos, um tema complexo. Aliás, há um tema ainda jurídico mais complicado, que é, digamos, a questão mais difícil de todas, que é a seguinte. Então, mas se a pessoa morre, como é que pode haver indemnização se a pessoa que deve beneficiar do dano da sua própria morte já morreu? Portanto, então, a única pessoa que poderia beneficiar da indemnização da sua morte era ela própria. Mas ela já não está viva, está morta.
Portanto, como é que pode haver, como é que nós podemos indemnizar a morte da pessoa que já não pode beneficiar da sua própria indemnização porque morreu, da sua própria morte? Portanto, isto é realmente... Mas imaginem que os juristas resolveram o problema. Quando eu era aluno de Direito das Obrigações, eu estudei este assunto, aliás, que era bastante divertido, devo dizer. Nunca pensei que 30 anos depois estivesse a falar sobre isto aqui em Guimarães. Lembro que havia 4 ou 5 teorias mais fantásticas para justificar a razão de, não obstante a pessoa ter morrido e a morte dizer respeito àquela pessoa que morreu, os herdeiros poderem beneficiar de um prejuízo que não era dos herdeiros, mas era da pessoa que morreu. Porque a morte não é dos herdeiros, a morte é da pessoa que morreu. Mas há várias teorias. Uma delas dizia uma coisa fantástica, não vou agora dizer aqui os autores, alguns professores ilustres de Direito das Obrigações, mas dizia que, para justificar que pudesse haver, de fundo, uma transmissão do direito à indemnização do morto para os herdeiros, dizia uma coisa fantástica. Não, a morte é o último momento de vida. Portanto, para justificar que ainda em vida se tinha constituído o direito a indemnizar, para depois ser transmitido aos seus herdeiros. Porque se a pessoa já estivesse morta, não podia transmitir nada, porque depois de morto já não se transmite nada, porque já não se existe, do ponto de vista jurídico. Mas, de facto, o direito tem estas coisas divertidas. E até se pode ver as coisas ao contrário. A morte não como sendo indemnizável para o morto ou para os seus herdeiros, mas a morte como causadora de danos para terceiros. Imagina onde nós podemos chegar. Vamos imaginar que alguém se atira de um 6º andar abaixo, se suicida, e cai em cima de um carro e destrói o carro. O pobre do vizinho que vê o seu carro desfeito, com o corpo da pessoa que se quis suicidar e que morreu, o pobre do vizinho tem que ir pedir uma indemnização a alguém. Porque, neste caso, não é a morte que é, digamos, indemnizável, mas é a morte que causou um dano ao vizinho, que foi o seu carro que ficou desfeito. Portanto, a morte também pode ser vista ao contrário, como uma causadora de um prejuízo, de um dano causado a outrem, neste caso num automóvel, e que também merece uma tutela do direito. Como veem, isto pode tornar-se verdadeiramente fantástico. Agora, para terminar, terceiro grupo de questões jurídicas que se podem colocar em relação à morte, agora na tal perspectiva dos poderes públicos e da intervenção que os poderes públicos podem ter, que suscita questões relativamente fáceis, a meu ver. E que no direito português, felizmente, estão razoavelmente bem resolvidas, bem definidas. A principal delas é que, de facto, matar alguém tem uma tutela muito importante do Estado, que é a tutela criminal. E, portanto, os crimes contra a vida, ou seja, infligir a morte a outrem, são crimes, são os mais graves crimes que pode haver. E, aliás, eles estão logo no princípio do Código Penal, que tem um capítulo dos crimes contra a vida humana, intrauterina, a vida humana e só, stricto sensu, vida humana intrauterina. Depois há várias, chamado homicídio, depois o homicídio tem várias qualificações, se é infanticídio, se é parricídio, há circunstâncias que a moldura penal fica mais pesada ou menos pesada, mas penso que isso é absolutamente pacífico e, portanto, era só o que faltava que no país não houvesse uma tutela penal quando houvesse a violação do principal, do mais fundamental de todos os direitos, que é o próprio direito à vida, através do homicídio, isto é, o ato de matar alguém. Portanto, penso que isso não suscita nenhum problema. Mas a responsabilidade do Estado na tutela da vida e, portanto, no sentido de agir para evitar o mais possível a morte, prolongando-a o mais tarde possível, desejando nós termos uma vida longa e feliz, não é só na parte penal, não é só aí. Também o direito da segurança social intervém. Quando as pessoas morrem, há direitos e subsídios que são atribuídos àqueles que estão a cargo dessa pessoa, que merecem também uma proteção financeira por parte do Estado, através de subsídios de segurança social que são atribuídos, e não é só a questão do subsídio de funeral, que é capaz de ser o menos importante de todos, ou também, esta é uma parte menos simpática, o fisco não se esquece também dos mortos. O fisco está lá no momento da morte. Porquê? Porque quando há a transmissão dos bens, o fisco vai lá buscar a sua parte, o direito fiscal não perdoa e cobra agora menos em relação à família mais restrita, mas não deixa de cobrar impostos pela transmissão da propriedade, neste caso mortis causa do de cujus, para os seus herdeiros. Portanto, também temos a omnipresença do direito fiscal, uma vez mais, até no momento da própria morte e no funeral. Também, já agora, pode haver uma situação um pouco mais estranha, mas que não deixa de ser colocada, que é saber se o Estado tem o dever de matar as pessoas, o dever de infligir a morte.
Isto parece uma coisa um pouco silly. Talvez não tanto. Bem, o direito português, felizmente, que proíbe que o Estado tenha o dever de matar as pessoas no âmbito criminal. Mas, como sabem, há países em que esse dever existe. Quando se cometem crimes graves, há o dever de o Estado punir aquela pessoa com pena de morte, nos países em que há pena de morte. Nós, felizmente, que em Portugal não temos pena de morte. O artigo 24, número 2 da Constituição, diz que, em caso algum, haverá pena de morte. E é muito importante, aliás, comemorámos recentemente os 150 anos da abolição da pena de morte e Portugal foi um dos países pioneiros nesse humanismo, que me parece muito importante. Mas, infelizmente, ainda há países em que o Estado tem a obrigação de matar as pessoas, no âmbito de um processo criminal em que se justifique a pena de morte como sendo a pena ajustada ao crime praticado. Claro, crimes, evidentemente, muito graves. Mas podemos pensar numa circunstância mais específica. No teatro de guerra, o soldado que vai combater, ele também não tem o dever de matar, ele tem o dever de fazer a guerra. Ele não tem direito à vida, porque ele não pode depois dizer ao Estado, olha, eu morri, quero uma indemnização, ou eu não quero ir combater porque vou morrer. Não pode fazer isso. Os soldados, infelizmente, têm uma condição muito particular, mas, evidentemente, pode haver situações em que a própria morte seja uma consequência e algo de necessário no contexto de um conflito militar. Portanto, aqui a minha abordagem sobre a morte e o direito, nestes três núcleos, a morte, a pessoa que morre, direitos e deveres que a pessoa tem em relação à sua morte, a morte e a comunidade em que ela se insere e a relação que o Estado deve ter em relação à própria morte, de a proteger ou de impor em circunstâncias em que isso se justifique. Felizmente não é o caso de Portugal. E, portanto, com isto vou terminar, agradecendo uma vez mais a vossa presença e dar os parabéns por este magnífico congresso que é realmente fascinante, inovador, original, numa grande aventura que é realmente discutir estes assuntos com seriedade e com caráter interdisciplinar. Muito obrigado pela vossa atenção.